Eu sou o Padre Alexandre Fernandes e eu estou dando esse curso de catequese para vocês. Eu espero que vocês tenham assistido às outras aulas. Já foram 7 aulas. E eu sei que se você está me acompanhando até aqui e tem feito um bem enorme para você, partilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer a verdade da fé cristã católica. Nós vamos hoje falar, no nosso 8º encontro, sobre a redenção. Meus queridos filhos espirituais, bem-vindos a mais um encontro. Nosso tema de hoje é a redenção. A redenção é parte da história da encarnação. Deus redime o homem através da sua encarnação. Na época que Jesus viveu, havia um sistema político e religioso muito bem organizado. Israel pertencia ao Império Romano e possuía alguns privilégios, como ter um rei local, chamado Rei Herodes, e um conselho formado só por judeus, chamado Sinédrio. Por que é importante dizer isso? Porque será por meio deste governo, em instâncias, que Jesus será julgado e condenado à morte. A encarnação se deu através da Virgem Maria, que disse sim ao projeto de Deus e se tornou a mãe de Jesus. Durante sua vida, Jesus peregrinou por toda a região em que nasceu, anunciando a boa notícia da salvação que tinha chegado para os homens, curando pessoas, fazendo milagres, tudo na companhia de seus apóstolos. Contudo, chegou um momento em que Jesus se viu ameaçado e perseguido pelos fariseus e sacerdotes judeus que começaram a ficar incomodados com a pregação dele. O acusavam de blasfemar contra Deus por dizer-se filho dele e por perdoar pecados, além de realizar curas em dias de sábado. Eles tramaram contra Jesus, forjaram situações para pô-lo à prova e acharam motivo para prendê-lo. Quem não se lembra da famosa história bíblica da pecadora adúltera que foi colocada diante de Jesus para ser apedrejada? Antes, os fariseus perguntaram a Jesus o que deviam fazer, já que a lei de Moisés mandava apedrejar tais pecadores. E Jesus sabiamente responde: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou ainda a passagem que pergunta a Jesus se era lícito pagar imposto a César, o imperador, só para achar um motivo para colocar Jesus contra o império e ser condenado como um agitador político-social. Mas Jesus passou por tudo isso com sabedoria e astúcia. Jesus sabia que estava falando contra o comodismo dos judeus, fariseus e escribas. Porém, estava certo de que era necessária uma conversão total de todas as estruturas e pessoas. O resultado deste embate nós já conhecemos bem. Jesus foi traído por Judas e foi preso, julgado e condenado à morte, mesmo sem uma justa causa. Aqui entra o projeto de Deus. Deus queria que Jesus morresse? Não. Mas diante do anúncio e da liberdade humana, havia apenas 2 alternativas. Ou as pessoas o acolhiam, ou Jesus era ignorado e condenado. A segunda opção foi a escolhida. Neste contexto, nós podemos entender o Evangelho de João que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Leia lá em João, no capítulo 3, no verso 16. A redenção veio por meio da entrega total de Jesus na cruz. Como escreveu Santo Atanásio, com a sua vinda e entrega na cruz, um duplo prodígio acontecia. A morte de todos se cumpria no corpo do Senhor. E de outro lado, a morte e a corrupção eram destruídas pelo Verbo unido a este corpo. E por que foi a morte de Jesus tão dolorida? Justamente para mostrar a doação do Verbo que se desfaz em vista da vida e da justiça. A redenção é obra da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que se deu como o verdadeiro sacrifício a Deus
em favor dos homens. Mas a redenção não parou na morte terrível de Jesus. Ela foi completada com a sua ressurreição. Jesus, após o terceiro dia, ressurge, não mais como um homem que voltou a viver, mas como Deus que vence a morte e revela ao homem que seu destino final não será a escuridão eterna, nem a vitória da injustiça. Assim, que está ao lado de Deus, ainda que passe pela experiência do pecado, da dor e da morte, viverá. Após sua ressurreição, Jesus não voltou direto para o céu, mas completou sua missão junto dos seus apóstolos, instruindo-os a formarem a grande comunidade cristã, a igreja, que deveria levar a todos os cantos do mundo a redenção que ali havia acontecido. Por isso, a igreja tem o dever de anunciar e oferecer ao mundo marcado pelo pecado e pela discórdia a misericórdia de Deus que deu a vida pelos homens. A igreja é o sacramento, ou seja, o sinal visível dessa redenção que perpassa a história e alcança todos nós. É tão lindo quando nós voltamos a tudo isso, diante do pecado do homem, diante da desobediência do homem, Deus eternamente, porque ama o homem, já sabia que iria salvá-lo através do seu Filho Jesus. Mas nós vamos conversar sobre isso no transcorrer do nosso curso de catequese. Se você gostou de hoje, não deixe de mandar para mais uma pessoa ou para outras pessoas e não deixe de curtir este vídeo. Isso ajuda para que outras pessoas possam encontrar o vídeo na internet. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Fiquem com Deus.